vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. Nessa série de vídeos que a gente grava aqui toda semana para vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre uma síndrome que a gente não ouve muito, mas que ao mesmo tempo tem acontecido muito. Então é interessante que você entenda sobre isso. É a tal da síndrome de Munchausen, tá? Que também é conhecido como um transtorno factício. O que é isso? É um distúrbio psicológico até certo ponto considerado raro e grave, tá? No qual a pessoa finge, exagera ou causa deliberadamente sintomas de doenças em si mesmo. Já deu para perceber que não é tão raro e nem tão desconhecido, né? E ela faz isso, né, com o objetivo de assumir o papel de paciente e receber atenção médica ou cuidados sem nenhum ganho externo evidente, né? Como o dinheiro, a aposentadoria ou o afastamento do trabalho, não. Ela simplesmente quer ter a atenção do médico, quer ser cuidada, quer estar sempre ali, indo ao médico, indo... Você não conhece algumas pessoas que vivem no médico? Síndrome de Munchausen, algumas vezes, outras não. Outras vezes pode ser também hipocondria, tá? Outras vezes pode ser vício mesmo, principalmente quando se fala de psicotrópico. Mas hoje a gente vai falar dessa síndrome, tá? O que é essa síndrome de Munchausen? É um tipo de transtorno factício descrito pela primeira vez em 1951. O paciente mente, falsifica exames ou se machuca de propósito para parecer doente. A motivação central, ela é psicológica, tá? O desejo de estar no centro das atenções como alguém que é doente ou é vítima de uma doença, tá? Esse é a motivação psicológica central. O desejo de estar no centro das atenções como alguém doente ou vítima. As principais características dessa síndrome são simulação persistente de sistemas físicos ou psicológicos, simulação persistente. Não, mas eu sinto isso, mas eu penso isso, né? Histórico médico inconsistente e com muitas múltiplas hospitalizações. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, mas sempre está no hospital, mas sempre está ali, tá? Desejo constante de procedimentos médicos, mesmo invasivos, tá? Manipulações de exames ou automutilação para provocar sintomas reais. Desprezo por riscos médicos reais e falta de cooperação com o tratamento a longo prazo, né? O médico fala que ela está correndo risco, ela não está nem aí, né? E não coopera com o tratamento a longo prazo. Por quê? Porque já sente a necessidade de arrumar uma outra doença para voltar lá. Porque precisa daquela doença, porque precisa daquele cuidado, porque tem que estar falando ali com o médico, porque é uma vítima constante. E por que eu fiz questão de trazer um pouco essa síndrome aqui? Porque às vezes você vai num psiquiatra e ele precisa pensar também se não existe essa síndrome ali, né? Conhecimento médico acima da média, né? Muitos pacientes estudam medicina ou enfermagem, tá? Dificuldade de relacionamento com profissionais de saúde, trocando frequentemente de médico ou de hospital, né? Essas pessoas têm, ou procuram ter, ou vão atrás de ter um conhecimento médico acima da média, né? Alguns pacientes chegam a estudar, às vezes, na maioria das vezes, não é nem tão de forma específica, indo para uma faculdade, né? Mas chegam a estudar medicina, enfermagem, né? Formalmente ou informalmente, né?
qual é a causa dessa síndrome, né? Existem possíveis causas, né? Ainda não tem uma causa exata, mas a gente sempre percebe fatores como traumas na infância, né? Negligência ou abusos, né? Traumas de infância não foram cuidados, né? Negligência no cuidado que não recebeu, né? Dos pais, dos avós, ou até um abuso, né? Histórico de doenças reais na juventude, né? Histórico de doenças que deixaram muito a desejar a questão de viver bem a adolescência, né? Então teve um sofrimento aí na adolescência, baixo autoestima e necessidade extrema de cuidado. Necessidade extrema de cuidado, né? Transtorno de personalidade, especialmente o borderline, tá? Pode causar o Munchausen, tá? Vamos ver aqui um pouquinho das diferenças entre a síndrome de Munchausen e a hipocondria, para você entender melhor. A hipocondria é um transtorno de ansiedade, tá? A intenção consciente do Munchausen, ela simula intencionalmente a doença. A hipocondria acredita realmente estar doente sem intenção de enganar, tá? O ganho secundário da Munchausen, desejo inconsciente de ser tratado como paciente. Na hipocondria, o desejo de alívio da ansiedade causada pelo medo de estar doente, tá? Então, a pessoa que tem a síndrome de Munchausen, ela tem um desejo inconsciente de estar totalmente sendo tratado como paciente. Na hipocondria, o desejo é de aliviar essa ansiedade que é causada pelo medo de estar doente, tá? Então ela vai lá e pede mais remédio, né? O comportamento do Munchausen, ele manipula exames, ele inventa sintomas, se machuca de propósito. Na hipocondria, ele interpreta mal os sintomas reais, né? E às vezes ele acha que aqueles sinais até pequenos são graves. Eu preciso de mais remédio, né? No Munchausen, ele nega que tem esse comportamento dissimulado. Ele nega isso, tá? Na hipocondria, ele reconhece a ansiedade, mas acredita firmemente na doença, né? Eu realmente tenho essa doença. O hipocondríaco, ele sempre quer mais medicação, né? A pessoa que tem Munchausen, ele tem um histórico hospitalar muito confuso, ele vai lá várias vezes, uma hora ele tem isso, outra hora ele tem aquilo, né? O hipocondríaco não, ele vai ao médico para confirmar a doença que ele tem, tá? Buscando a confirmação da doença, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, podem deixar comentários aqui que eu explico melhor para vocês através dos comentários, tá? O tratamento é difícil e requer sempre uma abordagem multidisciplinar que envolve psicoterapia, né? Para as questões emocionais, para os traumas, para a autoimagem, né? Existe uma necessidade de estabelecer aí um vínculo terapêutico com o profissional da saúde mental de forma constante, tá? Por quê? Porque mesmo dentro de um processo terapêutico, o Munchausen tem que se sentir acolhido e tem que sentir que está conversando com alguém que vai ouvi-lo, que vai ficar ali sempre com ele, cuidando dele, até ele entender que ele está exagerando nisso e que ele não tem esse problema, né? Acompanhamento psiquiátrico, quando necessário, quando existe alguma comorbidade, como depressão, transtorno de personalidade, ansiedade, borderline, né?
É muito importante você não confrontar diretamente com a pessoa que tem Munchausen, porque não adianta você dizer para ele que ele está fingindo, né? Você tem que fazer de uma forma que caia essa ficha e que ele entende que ele está fingindo. E às vezes ele nem vai te falar, tá? Porque se você falar assim, não, mas aí você fingiu, ele vai desistir do tratamento, tá? Então, essa síndrome de Munchausen é algo que a gente vê muito hoje em dia. As pessoas inventam, dissimulam, mentem, né? Para poder ter a atenção do médico, para poder estar sempre ali fazendo um exame, fazendo outro exame, vê esse médico, aí pula desse médico, vai para o outro médico, né? E às vezes não tem nada, na maioria das vezes não tem nada. Elas precisam dessa atenção que está sempre ali sugerindo que ela precisa de um cuidado porque ela é vítima de alguma coisa, tá? Isso é um problema psicológico bastante grave, que exige de você como profissional de psicólogo e também do psiquiatra, exige uma escuta e um olhar muito refinado e sofisticado para poder entender a diferença que existe entre depressão, ansiedade, hipocondria e essa síndrome de Munchausen, tá? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Pode deixar seus comentários, terei um prazer enorme em responder, tá? Que eu tenho lá na plataforma da Hotmart um curso específico sobre dependência química, ansiedade, depressão, maturidade, imaturidade e vários outros assuntos ligados e colegados às comorbidades contemporâneas. Se você tiver interesse em conhecer esse meu curso, ele é um curso bastante acessível, tá? Em termos financeiros, muito acessível mesmo. É só você clicar no link abaixo que você vai ter todas as informações, tá? Agradeço por ter me ouvido e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.